Iniciou. É, olá, professor. Me chamo Arthur Rodrigues, sou integrante aqui do Grupo 12, junto com o Guilherme e o Pedro, e eu vou estar apresentando aqui a primeira parte do nosso projeto para monitoramento, né, observabilidade em Kubernetes. Nosso trabalho, basicamente, né, ele teve o objetivo de explorar as estratégias de monitoramento das aplicações, no caso, a aplicação que a gente escolheu, né, relativa ao trabalho 1 da disciplina, baseada, né, em microserviço e no ambiente Kubernetes, né, com um foco especial em métricas de desempenho e autoscaling, né? Basicamente, o grande desafio foi conseguir entender, né, como a aplicação ela vai se comportar sob diferentes cargas e como é que o Kubernetes ele pode se adaptar automaticamente a essas demandas. Vou começar falando um pouco sobre a arquitetura da aplicação que a gente selecionou para poder trabalhar em cima. O sistema, né, é composto por três microserviços. Pode deixar nessa parte aí, Pedro. Nessa parte aí mesmo. O sistema é basicamente distribuído por três microserviços que vão se comunicar, né, usando gRPC. Isso eu vou falar um pouco rápido, né, porque já foi apresentada a primeira apresentação, né. Basicamente a gente tem um gateway que é em Node, né, que vai reter a requisição HTTP, e vai converter essa requisição para a chamada gRPC. A gente tem o Service A, que é implementado em Python, né, que é responsável por poder gerenciar os dados. E o terceiro que é o Service B, que foi desenvolvido em Go, que vai calcular as estatísticas, né, sobre os usuários. E aí, essa arquitetura, né, conseguiu permitir que a gente explorasse, né, características das linguagens e ver como elas iam se comportar nesse ambiente. E basicamente, para a gente poder hospedar na aplicação, a gente configurou o cluster usando o Minikube. E ele foi montado com três nós, né? Um mestre, que vai funcionar como um controle, e dois slaves, né, que vão executar as aplicações. Cada um dos nós, né, ele foi configurado com duas CPUs e 2 GB de memória RAM. E a gente trabalhou por conseguir automatizar esse processo, né, com scripts e basicamente isso foi fundamental, né, para a gente poder reproduzir, né, os experimentos. Em relação à containerização, cada serviço foi empacotado em um container Docker, né, otimizado, justamente para, no caso, para o Gateway Node, né, a gente usa um Alpine, né, que reduziu muito o tamanho. É, Enfim, eu vou pedir para o Pedro agora mostrar um pouco dentro da pasta Proto, mostrar um pouco sobre o protocol buffer, o arquivo users.proto, só para passar um pouco por cima, né? Que mostra como foi feita a comunicação entre os serviços através de RPC, né? É basicamente o nosso protocolo de comunicação de alta performance que a gente trabalhou em cima, né? A gente define os contratos, né? Usando esse protocol buffer. E é basicamente isso. Eu vou falar um pouco sobre a relação agora ao Prometheus, mais especificamente, né? Que é, inicialmente, né? A gente teve alguns desafios que os service monitors eles não estavam capturando as métricas que foram customizadas da aplicação, né? A gente descobriu que a gente precisava, na verdade, instrumentar, né, cada serviço. A gente, né, teve que expor endpoints, né, com métricas, né, com o Prometheus que ele pudesse fazer o scrape, né? Isso basicamente ajudou a gente basicamente necessitou adicionar bibliotecas, né, específicas de instrumentação de cada linguagem, né, para poder fazer isso funcionar. Eu vou pedir para o Pedro mostrar também agora dentro do arquivo gateway, gateway node. É, não, pera, na verdade é no. Pera aí só um momento. No de Kubernetes, perdão. Isso. No K8s, dentro do K8s, o arquivo Gateway Deployment. Isso. Falar um pouquinho sobre a questão da infraestrutura, né? Que a gente fez uns scripts para poder fazer o setup inicial do cluster até o deploy completo, né, da aplicação, incluindo as imagens do Docker, né? No caso, o carregamento delas no Minikube, a aplicação dos manifestos do próprio Kubernetes, né? E expor também o gateway para os testes externos que foram feitos, né? A automação foi muito boa porque a gente conseguiu executar os experimentos de uma forma consistente, né? Em relação a um aprendizado, né, que foi fundamental entender que o Kubernetes ele não é só uma ferramenta de orquestração. E ele, na verdade, ele é uma plataforma que é completa, né, que oferece vários recursos de rede, armazenamento, escalonamento, observabilidade, e cada decisão é feita desde a escolha, né, do Docker até a configuração dos pods, vai impactar, né, no comportamento da aplicação. E, bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Vou passar a palavra agora para o Pedro, que vai continuar explicando um pouco do trabalho. Opa, boa tarde. Eu vou continuar aqui a explicação. Bom, eu sou o Guilherme Soares e eu vou falar um pouco mais da parte de monitoramento. Pode voltar para o relatório, Pedro, por favor.
falar um pouco da parte de monitoramento, observabilidade e sobre os testes que a gente fez. Bom, para essa parte de visibilidade estar completa, no comportamento da aplicação, a gente implementou uma stack de monitoramento que foi com o Prometheus e o Grafana. O Prometheus ele funciona como um sistema de coleta e armazenamento, e o Grafana tem os dashboards para gráficos para a gente ter a análise dessas informações de forma mais visual. A gente instalou eles, esses já são pré-configurados no Kubernetes, então facilita na hora de fazer o deploy. Bom, a configuração do Prometheus foi uma parte desafiadora do projeto, pelo menos eu achei. A gente cria a Service Monitors com ele, e customiza para cada um dos três serviços um Service Monitor tem basicamente a instrução de que o Prometheus sabe onde vai coletar as métricas. Então ele sabe com base na Service Monitor. E para o Gateway a gente configurou uma coleta de métrica HTTP do Node.js, que tem incluindo a taxa de requisição, tem várias informações da requisição, né? Incluindo a taxa de requisições, latência e status code. Para o Service que a gente fez em Python, a gente captura as métricas de operações e uso de memória, e para Service em Go é o monitoramento e o tempo de processamento das chamadas que são feitas em gRPC. Bom, para as métricas que foram, perdão, as métricas que foram coletadas a gente dividiu em categorias. A gente dividiu elas por uso de CPU e memória, por pod e por nó, e entrada e saída de rede e de disco, e o... Isso, exatamente, essas duas métricas. E, bom, essas métricas elas são fundamentais para entender a saúde da infraestrutura e saber como ela se comporta em diferentes cenários. A gente vai ver isso mais para frente, mas é muito importante que a gente tenha essa noção em frente de comparação entre as coisas. Por isso é muito importante esses dados que a gente obtém. Bom, no Grafana a gente utiliza o dashboard do Node Exporter, que já dá informações muito boas dos três nós de cluster, que mostra informações da CPU, memória, disco e rede também. E a gente executou algumas queries no Prometheus para monitorar e que dá alguns gráficos também para a gente. A gente colocou no relatório, são essas queries que está aparecendo no gráfico agora. E elas dão uma visão muito boa pra gente, aparecem informações ali, é bem interessante. Bom, falando um pouco sobre os testes agora. Nos testes de descarga, a gente escolheu uma ferramenta de teste de performance do Grafana, que é o K6. Bom, ele se destaca principalmente porque é mais fácil de escrever ele, os testes, e também ele nos fornece métricas muito boas. Então, junto o útil ao agradável, né? A gente criou alguns scripts que simulam os usuários interagindo com a aplicação. É, bom, fizemos várias simulações ali rodando get, requisições get e posts para criar usuários, para buscar usuários. E cada teste teve duração de 5 minutos. Bom, acho que é um tempo, a gente achou que foi um tempo ali suficiente para notar algum comportamento. Falando um pouco sobre os cenários que testamos, a gente testou, o primeiro cenário foi um sistema básico sem auto-scaling, que era apenas uma réplica do serviço rodando, cada um com uma certa quantidade de usuários, se eu não me engano foi 50. É, Bom, esses resultados mostraram que a aplicação conseguiu processar essa quantidade de requisições com esse tanto de usuários usando a aplicação, com uma latência média de 100 milissegundos. Foi estável, não teve grandes erros, se apresentou com uma metade da capacidade de CPU disponível. Ou seja, deu tudo certo, sobrou recurso, estava tudo tranquilo. O segundo cenário foi um sistema pré-escalonado com três réplicas de cada serviço, tendo a mesma quantidade, a mesma quantidade de usuários, né? E também por 5 minutos, se eu não me engano. E, bom, e o desempenho dele foi praticamente idêntico ao cenário um, que já dá para a gente perceber, lógico, dentro aqui do nosso contexto, que ter mais réplicas não melhora necessariamente a performance quando a carga não é justificável nesse sentido. Então, na verdade, a gente desperdiçou mais recurso para ter o mesmo resultado, porque a gente vai gastar muito mais recurso, sendo que, bom, novamente, para o nosso cenário, o resultado foi o mesmo. O terceiro cenário foi com auto-scaling mais inteligente, que foi configurado pelo pod autoscaler e com uma réplica, e foi escalado para até 5, que podia escalar para até 5 réplicas quando o uso de CPU
ficasse maior do que 50%. Ou seja, essa era uma parte um teste bem mais robusto. E, bom, nisso o sistema demonstra que ele é capaz de se adaptar, porque aumentando para 3, ele começou com uma réplica, aumentou para 3 no Gateway e 2 na Service Arc e Python, conforme ele detectou necessidade. Ou seja, ele é bem eficiente nessa parte, ele mesmo gerencia o conto de recursos que ele precisa, e para carga de 50 usuários, o autoscale funcionou muito bem. Bom, ele não foi essencial porque uma réplica já tinha sido suficiente no primeiro teste, mas dado para ver que ele é muito inteligente. E agora o último teste é, foi um teste com 100 usuários simultâneos, ou seja, o dobro da carga, e o auto-scaling, agora nesse caso, ele demonstra um valor muito maior, porque o sistema começou com uma réplica, mas rapidamente ele precisava de mais. Então, no primeiro minuto já criou duas réplicas do Gateway, e no segundo chegou a 3 e criou mais a CFCA. E no terceiro minuto atingiu o máximo de 5 réplicas. Então, demonstra que realmente esse auto-scaling inteligente é muito útil. Ele sabe em qual service ele precisa de mais réplicas. E, bom, a verdade é que a gente teve também um aumento de requisições por conta de mais usuários. E a latência aumentou a latência aumentou para 167 milissegundos. É bem aceitável, considerando que a gente tinha mais que o dobro de carga, o dobro de usuários, mas a gente teve uma taxa de sucesso ainda de 100%, não tivemos nenhum erro. Então, bom, resumindo, em comparação com esses cenários, a gente conclui que o auto-scaling é muito necessário quando há uma real necessidade de recursos adicionais, quando a gente precisa de um sistema que ele vai gerenciar os recursos conforme a quantidade de demanda que ele existe. Ou seja, para quantidade de cargas baixas e previsíveis, não é tão necessário porque as réplicas de tamanho fixo elas dão conta, são mais eficientes e mais simples. Mas para cargas variáveis, com certeza elas vão fazer muita diferença. Bom, agora o que eu tinha para falar era isso. Vou deixar a parte final para o Pedro complementar. Certo. Então eu vou fazer aqui a parte da conclusão, mas antes disso eu queria mostrar um pouquinho aqui de como é que está o nosso ambiente, né? Aqui no terminal a gente tem alguns comandos que a gente rodou aqui para verificar algumas coisas. Por exemplo, aqui para ver a questão dos clusters, se está tudo rodando. Aqui é para monitorar o HPA. Aqui é um script que eu vou rodar de um dos testes para a gente ver isso aí na prática. Aqui para poder acompanhar os dados dos pods. E aqui no navegador a gente tem tanto o Grafana aqui com os gráficos, quanto o Prometheus, né, com as queries que a gente quiser rodar. Enquanto a gente vai rodando aqui esses cenários. Opa, tá. Eu acho que a gente já tá usando essa porta. Deixa eu ver. Vamos aqui no cenário 4. Galera, nós vamos ter que gravar de novo, viu? Ou cortar o vídeo. Não tá conseguindo rodar? Não, a porta já estava sendo usada, mas é porque tá muito grande também, mano. Hum. De boa, depois a gente corta. Pô, lá tem limite de tempo? É 10 minutos? Não, tem limite não. Ele fala lá 4 a 6 por aluno. Aí Mas, qualquer coisa a mas gente bota o vídeo no 1.5 também, fi. Mas é como a gente é só três, é de boa também, né? Porque geralmente os grupos é quatro ou cinco. Ah, é Se verdade, a né? gente fazer até uns 20 aí, tá de boa, eu acho. Pô, eu não faço ideia do que tá rodando nessa porra dessa porta aqui, velho. Nossa, que Ai, ai. desgraça, velho. Faz o L.
Tá. Pedir pro pai dos burros gerar aqui pra nós, né? Mas boa é foda. Caralho, que trabalho. Nossa, mano. Ai, meu Deus do céu. Top. Ô, caralho. Oi, tá. Esse negócio tá parando de compartilhar toda hora, velho. Pois é, que merda. Ele parou de compartilhar em algum momento e eu nem reparei. Parou e tava Foram acho que voltando. 2 vezes. Uou. Dá pra editar esse vídeo direto lá no YouTube mesmo? Que é só fazer um corte? Mas não, boa pergunta. Mas qualquer coisa é de boa de estar no PC também. Tu manja, tá? Mano, não, mas acho que o próprio visualizador de vídeo do Windows dá pra fazer um corte. Massa, boto fé. Vou pegar uma água aqui, fi. Muita sede. Ainda tá gravando aí, de boa? Sim. Aham, tá gravando aí. Depois é só voltar, continuar como se nada tivesse acontecido. Beleza, é porque se já rodar aqui, aí eu já gravo a minha parte. Tá, então vamos lá. Meu nome é Pedro Augusto, eu vou falar agora sobre um pouco mais sobre a parte de conclusão, né? É, primeiramente, eu quero mostrar aqui algumas coisas aqui no nosso ambiente, por exemplo, alguns comandos que a gente estava olhando, utilizando, né, para acompanhar aqui o status dos clusters. É, aqui a gente tem o gateway sendo exposto, é, alguns comandos também para acompanhar aí o- os dados dos pods e do HPA, né? Ao final aqui da nossa apresentação, eu quero rodar também aqui um dos cenários, né, que a gente criou para teste, mas vamos lá falar um pouquinho aí mais sobre a minha contribuição aí do projeto. É, eu fiz mais a configuração do HPA, que aí é o componente do Kubernetes que aumenta e diminui o número de réplicas, né, da aplicação, baseado nas métricas que a gente observa. E configurar isso aí, né, exigiu que a gente entendesse um pouco mais do como é que o Kubernetes toma as decisões de escalonamento dele. É, a configuração do HPA envolve alguns parâmetros, né? A gente definiu como parâmetro o CPU, né? Como um dos gatilhos do escalonamento. Pedro, só uma Aí, coisa. É, não tá compartilhando a tela, mano. não tá? Não. Caralho, velho. Vai começar de novo? Você tomar no cu, mano. É que na hora que eu abri. Mano, é porque na hora que eu abri aqui não tava compartilhando. Tava falando, pô, eu tava rindo aqui cabuloso, mano. Não consegui te interromper, mano. Aí, pô, é foda. Ah, velho. Pera aí, então. Mano, Vou- se parar de compartilhar, você me interrompe aí que eu coloco pra Só. voltar aqui. Tipo, vou botar aqui. Vamos lá, meu nome é Pedro Augusto, eu vou falar aqui, vou concluir, né, um pouco mais aí do nosso projeto. Primeiro eu queria mostrar aqui o nosso ambiente, né, alguns comandos que a gente estava usando para acompanhar os dados aqui, aqui o status dos clusters, né, É, aqui o gateway está sendo exposto, aqui os dados dos pods. A gente tem um aqui para a gente acompanhar os dados do HPA também. E nesse terminal aqui a gente vai rodar um cenário aqui de exemplo, né? Que no caso é o cenário 4 que a gente criou. Aqui no navegador também a gente tem o Grafana, com os dados aqui. E também o Prometheus, onde a gente pode, nessa opção Graph aqui, rodar algumas queries, né?
para a gente acompanhar esses dados. Mas então vamos lá. Eu contribuí principalmente na parte do HPA, né? Que ele é o componente do Kubernetes aí responsável por aumentar e diminuir aí automaticamente o número de réplicas, né, da aplicação, baseado em algumas métricas. E uma das métricas que a gente definiu, né, como gatilho aí do escalonamento, foi a CPU. Então, a média da CPU, quando a média da CPU dos pods ultrapassa a metade da capacidade, né, então o sistema cria novas réplicas. A gente configurou também as políticas de escalonamento mais agressiva, né, tipo scale up, com estabilização zero, permitindo que o sistema reaja aos aumentos de carga, né, evitando as oscilações desnecessárias. É, um dos desafios que a gente enfrentou, né, para fazer o HPA. Opa, deixa eu compartilhar aqui de novo. Ai, voltou. Onde que eu tava? Ah, do HPA, né? É, um dos problemas que a gente teve foi que inicialmente o sistema ele demorava muito para escalar, né? Às vezes levava mais de 2 minutos para criar novas réplicas aí quando precisasse. A gente descobriu que isso acontecia por causa das janelas, né, de estabilização do Kubernetes, que oscilava, né? Tinha uma oscilação constante para criar e destruir as réplicas, e a gente ajustou isso aí para ser mais agressivo, mantendo aí o, essa criação, né? E outro aspecto que a gente teve que lidar foi definir os limites, né? Mínimos e máximos de réplicas. A gente configurou aí um mínimo de uma e um máximo de 50 réplicas para cada serviço. O mínimo de uma garantia aí que pelo menos uma instância respondendo, e enquanto o máximo previne que o sistema escala indefinidamente, né? Certo. Agora sobre a conclusão do projeto, primeiro, acho que quando a gente usa o auto-scaling, a gente descobriu que é ideal para aplicações com a carga variável, né, imprevisível, ambiente de custo operacional alto ou preocupante ali, né? Esse sistema que precisa responder a picos súbitos, assim, né? Que a gente não espera de tráfego. Aí, mas por outro lado, o autoscaling ele não é recomendado para cargas constantes, né? Previsíveis, um sistema com a carga previsível, onde as réplicas, né, elas são fixas, né? Carga muito baixa e não justifica o HPA, né? Sobre a aplicação em si, a gente entendeu que a arquitetura de microserviço com o gRPC demonstrou uma confiabilidade boa. A gente teve 0% de taxa de erro em todos os cenários. A performance foi adequada, né, com a latência aceitável aí para aplicação web, ficando abaixo de 200 milissegundos. E é isso, o sistema teve uma escalabilidade, se beneficiou, né, das réplicas que eram adicionadas quando a carga era aumentada. Em relação ao Kubernetes, a gente usou o modo multinó, né? É, como, como você pode ver aqui nos clusters. O Prometheus e o Grafana também foi muito legal trabalhar com eles. Era uma ferramenta que eu pessoalmente não conhecia. Ele dá uns dados ali bem específicos, né? Bem configurável, você pode fazer do jeito que você quiser. E por último, acho que compartilhar um pouco mais sobre as dificuldades que a gente teve, né? A gente teve problema com alguns conflitos de porta, né? Quando ia executar os testes. é, e aí, às vezes resolvia isso aí com os scripts, né? A gente gerou vários scripts para rodar os cenários, para configurar o ambiente, para várias coisas. Outra coisa também que foi um problema para nós, uma dificuldade, foi a configuração do cluster multinode, né? Que foi complexa. Inicialmente, quando a gente tinha feito o trabalho um, a gente tinha feito usando o Kubernetes, o Minikube, mas não era multinó ainda. Então, isso aí demandou um pouco mais de trabalho. Teve alguns problemas também, por exemplo, com o Service B, que ele não estava completamente implementado.
a barra, né, de stats lá do ID do CRCB não estava implementada. É, mas é isso, acho que o projeto foi muito bom para a gente aprender mais sobre HPA, autoscaling, é, esse tipo de criação de réplicas, né, para melhorar o desempenho do sistema. E por fim, eu queria rodar aqui um dos cenários, usando aí o K6 para mostrar para a gente esses dados. Está rodando aqui na porta 8080. E foi assim que a gente gerou esses dados, né? E é isso. É, que vai demorar um pouquinho para terminar de gerar esses resultados, mas eu acho que era isso que a gente queria mostrar aí na nossa apresentação. Esse foi o nosso projeto. E obrigado, professor.